Ora, vamos gravar o nosso vídeo, o nosso quarto vídeo, e lembrar apenas de nós estamos convencidos de que estes princípios que estou vindo a mencionar não é um ponto de vista da nossa parte, não é algo que nós criamos e desenvolvemos um pensamento na base daquilo que nós achamos que deve ser. Mas estes princípios, basicamente estes três princípios iniciais, são fundamentais para que o ser humano possa vir a conseguir realizar o objetivo pelo qual vive. Qual é o objetivo pelo qual vive? Todos nós, qualquer ser humano deseja ser feliz. Deseja criar e ter harmonia. Ora, se nós somos seres criados, não nos fizemos a nós próprios, deveremos estar condicionados a determinados princípios, a determinadas leis que nos fizeram existir. Se não cumprirmos, se não realizarmos, se não formos ao encontro desses mesmos princípios ou dessas mesmas leis, nós não poderemos conseguir atingir o nosso objetivo, que é ser feliz, que é ter e criar harmonia, para ter essa e conseguir essa felicidade. Simplesmente porque não fomos nós que nos criamos. Nós existimos, passamos a existir, não por vontade própria. Viemos a existir. Ao virmos a existir, provavelmente, podemos perguntar: porquê é que eu vim a existir? Para quê? E, ao longo de todas estas palestras, temos vindo a procurar explicar que há uma realidade causal. Essa realidade causal veio fazer com que as coisas existam. Não é o acaso não existe. Não há absolutamente lógica, não é racional. A partir desta mesma mensagem, a partir destes mesmos princípios que procuro transmitir, não é racional. É entender que a natureza, que a criação, que a vida vem por acaso. Não é racional. Tenham paciência, mas não é realmente racional pensar dessa forma. Não é científico pensar dessa forma. Porque as leis existem antes da criação. A criação veio a existir, a natureza veio a existir por causa das leis. As leis não são visíveis. E se a natureza existiu por causa das leis, é natural que nós possamos compreender que há uma racionalidade antes mesmo dessas leis. Porque é impossível pensar, é impossível aceitar que essas leis surgiram por acaso. Não entra na minha cabeça essa explicação. Não entra. Por esse motivo, nós necessitamos de conhecer qual é essa mesma causa, qual é essa origem de toda a criação. E já expliquei, não volto a transmitir, que todo o efeito tem uma causa. E normalmente as causas não são visíveis, não são palpáveis, nem são de modo a dizer-se que está ali ou que está acolá. Não têm posição, não têm tempo. E essas causas são possíveis ser observadas. Neste caso, a causa. Bom, mas indo aqui, eu deixei-me fazer esta introdução porque
porque senti necessidade de fazer esta introdução. E então vamos para o vídeo e vou só lembrar aquilo que terminámos, como terminámos da outra vez, no anterior, em que dissemos ou lançámos qual é, na realidade, a responsabilidade humana. Quando Deus nos deu essa responsabilidade, quando Deus criou, deu-nos uma responsabilidade que toda a criação não tem. Toda a criação desenvolve-se de acordo com a própria lei. Crescem, desenvolvem-se, multiplicam-se, sem vontade própria, digamos, mas condicionada a um determinado princípio, condicionada a uma determinada lei. O ser humano, externamente, fisicamente, também está condicionado a isso. Contudo, não é apenas corpo, não é apenas físico. Nós temos uma espiritualidade. E essa espiritualidade deve ser desenvolvida. Portanto, o próprio ser humano, também, externamente, também desenvolve todo o seu potencial físico até uma determinada altura, até uma determinada capacidade de fazer o mesmo que o resto da criação faz. Isto é, ela multiplica-se quando atinge a sua maturidade. O ser humano também, fisicamente também. A partir de um determinado tempo, a partir de uma determinada idade, ele tem capacidade de se multiplicar. Contudo, não é essa apenas a observação que nós devemos tomar para o ser humano. Porque o ser humano tem uma responsabilidade que é cumprir a sua finalidade de existir. Porque é que veio a existir? Como nós não somos só físico, nós somos também espiritual, essa espiritualidade deve desenvolver-se, deve crescer, deve atingir a maturidade. Ao atingir essa maturidade, homem e mulher, ao atingir essa maturidade, tornam-se responsáveis por existirem. Então, nessa altura, nós podemos dizer que existe um domínio direto sobre o ser humano. Porque é nessa altura, quando nos atingimos a maturidade, que o próprio ser humano se torna a imagem e a semelhança do ser causal, Deus. Antes de atingirmos essa mesma plenitude, nós não somos a imagem, não somos a visibilidade de Deus no mundo físico. Portanto, não temos o domínio direto. Temos esse domínio direto de Deus quando atingirmos essa mesma plenitude de maturidade. Portanto, tudo cresce, tal como a natureza, tudo cresce à perfeição. Na natureza, desenvolve-se, numa árvore, por exemplo, ela, quando atinge a sua maturidade, o fruto cai, ao cair, tem a semente e nasce uma nova árvore, uma nova planta, e que se desenvolve para uma árvore. Esse processo também se desenvolve no ser humano, exteriormente falando. O homem no seu estado de infância, no seu estado de adolescência e no seu estado de adulto. Fisicamente falando, como disse. Mas o homem tem uma componente espiritual. E essa componente espiritual é que lhe dá a maturidade como ser humano, que é diferente do resto da criação. Atingindo essa mesma espiritualidade, o homem, que está sujeito ao mesmo princípio da criação, ele atinge uma posição que nós poderemos dizer como porque multiplica, de verdadeiros pais. Portanto, verdadeiros pais para com os seus filhos, naturalmente, verdadeiros. Mas para isso, o ser humano necessita de uma educação. Ou tem necessidade de ser educado para. E essa educação, nós dizemos que são a educação ou o desenvolvimento dos 4 tipos de amor que o ser humano tem. E é simples de podermos entender isto. Nós, como no estado de infância, temos que educar o nosso coração. O amor filial. E o amor filial, de uma forma mais simples, é a obediência, manifesta-se na obediência aos pais. Na adolescência, ele começa a descobrir o mundo, começa a descobrir que tem mais gente à sua volta. E, portanto, começa a descobrir todo o seu potencial para
desenvolver algo que começa a nascer em si, que é realmente o amor. Começa a desenvolver o desejo de se relacionar. E nós chamamos isto, esta evolução, a educação do amor fraternal. Porque é essa a mesma descoberta que ele tem. E então essa descoberta falo sentir-se como que o centro do mundo. Falo sentir-se como que a descobrir isto e aquilo, aquilo outro, a perguntar isto, aquilo e aquilo outro. Elementos interiores começam a despertar em si, inclusive fisicamente. Inclusive fisicamente começa a despertar ou a despertar-se para o sexo oposto, para o seu complementar. Mas, como o próprio nome diz, amor, sua escala de adolescência, é precisamente a adolescência no seu amar. E precisa de aprender a amar todos aqueles que estão rodeando e dessa forma, crescer e desenvolver o seu amor. Ao desenvolver esse seu amor, no relacionamento com aqueles que o rodeiam, ele torna-se capaz de poder amar ou desenvolver o amor conjugal. Até lá, até esse amor conjugal, da adolescência para o seu estado adulto, ele necessita de conhecer, de sentir o que é, na verdade, amar de uma forma sincera, de uma forma honesta. Porque nessa altura da nossa adolescência, o nosso corpo físico começa a manifestar determinados desejos, determinadas vontades. E, naturalmente, nesse momento, ou nesses momentos, nós fazemos muitas asneiras. E são essas asneiras que nós necessitamos de corrigir, porque interiormente devemos desenvolver esse amor. Porque se dermos ouvidos a esse mesmo corpo físico, ao que se desenvolve neste mesmo corpo físico, esse desejo sexual que começa a surgir no ser humano, começa a surgir nesse adolescente, nós, se formos atrás desses mesmos desejos, estamos a dar ouvidos ao nosso corpo animal. E estamos a adulterar a relação que existe entre mente e corpo, ou espírito e corpo. Porque a posição de sujeito deve ser a nossa mente. E a posição de objeto deve ser o nosso corpo. Portanto, esta relação não deve ser alterada. Porque se o corpo físico passar à posição de sujeito, passar a ter dominância sobre aquilo que eu devo fazer, então eu inverto toda a lei, todo o princípio, e passo a ser mais animal do que espiritual. O que é que isto quer dizer? Se eu vou ao encontro dos meus desejos físicos, é tal qual como os seres animais. Quando sentem o cio, quando sentem a sua vontade de multiplicar, eles vão à procura das fêmeas ou dos machos. É um instinto natural. Se nós tivermos o mesmo comportamento, então nós estamos a ter um comportamento semelhante ao dos animais. E podemos causar situações desagradáveis nas relações que temos. Por isso nós devemos controlar. Por isso o amor da relação, a educação da relação, desenvolve-se o amor fraternal, em que nós devemos conhecer esses mesmos sentimentos e devemos pôr ordem nesses mesmos sentimentos e não dar livre curso ao que o corpo pede. Por isso, nós devemos ter e desenvolver as nossas capacidades de amar. Atingindo esse amor conjugal, atingindo esse nível de amor conjugal, nós podemos realmente formar famílias. E essas famílias, tanto como a mulher como o homem, ao ter e desenvolver essa capacidade, maturidade física e maturidade espiritual, nós poderemos formar famílias. E essa maturidade, esse amor paternal, desenvolve-se e não termina porque temos 1 ou 2 filhos. Ele multiplica-se, porque esses mesmos filhos têm amigos e assim sucessivamente. Portanto, na natureza a multiplicação
é possível após um período de crescimento à maturidade. No ser humano também, como dissemos. Mas o homem é o único ser que pode optar. Pode optar multiplicar de uma forma matura, de uma forma idónea, ou não. Se ele fizer essa multiplicação dentro do próprio princípio, ele vai gerar equilíbrio e vai gerar harmonia. Contudo, se multiplicar imaturamente, isto é, se seguir os instintos do próprio corpo, somente ele opta. Ele pode escolher no seu estado de adolescência ou estado adulto. Não interessa. Se ele optar desenvolver essa multiplicação imaturamente, fora, portanto, do princípio, ele vai gerar desequilíbrio e desarmonia. E, naturalmente, isto só é mente possível no ser humano. O resto da criação não tem essa possibilidade. Chega a uma determinada altura, ela multiplica. Chega a uma determinada altura, ela procria. O homem é o único ser que pode fazer esta opção. Portanto, isto é a opção que o ser humano tem por natureza. Atingindo este mesmo grau, crescimento à perfeição, este é o terceiro princípio que a natureza nos mostra. Portanto, todos estes princípios, três princípios, dualidade, ação de dar e receber, e este crescimento à perfeição, não é nossa teoria. É apenas algo que é observável na natureza. Se é observável na natureza, é algo que é absoluto, algo que é imutável. São as leis que existiram hoje e que existiram no passado. E que certamente vão existir no futuro, porque são aquelas que dão consistência à existência. Portanto, são três princípios que nós temos que digeri-los de modo a podermos compreender como eles se aplicam na natureza humana. De forma que, se o ser humano cumprir estes mesmos princípios, sua formação interior falando, formação, crescimento e aperfeiçoamento, eles atingem uma relação, homem e mulher, que formam uma base, e a base é realmente a família. Eles estão sob o domínio direto de Deus. Portanto, somos a imagem e a semelhança de Deus, como vimos. Ora, isto nunca aconteceu. Na história humana que conhecemos, e os livros sagrados são aqueles que nos mostram como deve ter início, ou ter iniciado a história original, a história desde o princípio. Portanto, uma simbologia muito grande, mas está um relato lá, e é preciso compreender esse relato, que diz que devíamos ter atingido um determinado nível, mas esse nível não foi atingido nunca na história. Então o homem, a religião chama de queda humana. A queda humana aconteceu e, em vez de realizarmos essa estrutura centradas no amor, centradas em Deus, viemos a desenvolver uma estrutura interior centradas no egoísmo. Porque nos preocupamos primeiro connosco próprios do que propriamente com os outros. Nesta base. Mas nesta base, nós deveríamos naturalmente centrar-nos primeiro no todo e depois em nós próprios. Porque o benefício do todo, naturalmente, beneficia-me, ou beneficia individualmente, por consequência. Mas nós não pensamos deste modo. Nós pensamos de uma forma mais egoísta. Isto é o resultado. Este estado, esta forma de nós reagirmos hoje, é o resultado de algo que aconteceu no processo que a humanidade, ou que os seres humanos, deveriam de ter até atingir a perfeição. Mas neste processo algo aconteceu que os desviou essa mesma linha. Portanto, a perfeição nunca foi atingida, o domínio de Deus nunca foi atingido e, por consequência, nós vivemos fora do ponto de vista de Deus. Nós vivemos fora
do princípio ou das leis da própria criação. De forma que nós temos 3 propósitos. Nós chamamos 3 grandes bênçãos. A primeira é o que está escrito no livro sagrado, Bíblia, que diz: crescei. Se quisermos, frutificai. O frutificar significa desenvolver algo para atingir a maturidade. Esse para atingir a maturidade, depois é que se pode frutificar, de uma forma mais simples, é crescei. Mas este crescei é uma relação entre mente e corpo. O ser humano, portanto, não é somente físico. O ser humano tem uma componente espiritual. E essa componente espiritual faz-se através da relação entre o meu interior e o meu exterior. Esta relação é fundamental poder ser compreendida. Nós não devemos estar subjugados ao corpo, mas o corpo deve estar subjugado à mente, ao meu interior. E isto eu creio que é muito simples de podermos perceber. Eu sei que tenho que me levantar a determinadas horas para ir para o emprego. Mas é difícil às vezes a gente levantar-se, porque o corpo quer descansar. Mas eu sei, por isso ponho o despertador para me forçar a levantar. Ora, essa situação de se fôssemos como homens ideais, digamos, pessoas ideais, nós não necessitaríamos de certamente o despertador. Porque a determinada altura nós estávamos conscientes que precisávamos de nos levantar. E o corpo seguia esse mesmo desejo interior, essa mesma vontade interior. Naturalmente seguia. Acontece que assim não é, e às vezes a gente, para mais 5 minutos, mais um minutito e tal. Portanto, é aqui que eu digo que esta mente e este corpo, nós estamos a dar ouvidos ao corpo e não propriamente à mente, ao nosso interior. E então esta ordem da ação de dar e receber deve ser a mente na posição de sujeito, o corpo na posição de objeto. Ele deve seguir o que eu pretendo. E que muitas das vezes assim não é. Sei perfeitamente pessoas que têm determinados hábitos, do ponto de vista físico, que lhes é difícil eliminar esses mesmos hábitos. Então seguem. Seja a bebida, seja o fumar, seja outro tipo de hábitos. Isto ocorre-me agora sem desprezo para essas mesmas pessoas, mas isso é uma realidade. Olha, pessoalmente eu sou goloso e tenho dificuldade em confrontar o açúcar. Porque o corpo gosta desse açúcar. Mas eu sei que não é muito salutar. Portanto, é também um hábito. Quem diz esse poderá dizer outros. Em que o corpo, nessa situação de decisão, o corpo vence em relação àquilo que eu sei que não devia fazer. Contudo, originalmente, o homem deve controlar o corpo. Deve dominar o corpo. Deve orientar o corpo. Deve dirigir o corpo. Eu, homem, ser interior. E através disso há realmente ações. As ações são aquelas que o corpo vai desenvolver de acordo com uma vontade interior. Portanto, o crescimento externo é automático. Contudo, o crescimento interior, o crescimento da nossa própria personalidade, é sujeito a uma educação. E nós temos que saber o que é certo e o que é errado. Porque se não soubermos o que é certo e o que é errado, nós não atingiremos esse mesmo equilíbrio emocional, esse equilíbrio estável, essa estabilidade interior, para podermos prosseguir nas nossas relações com todos. Portanto, havendo esta relação, havendo este domínio, o homem torna-se realmente ideal. Porque ele é um homem de palavra e é um homem de ação que corresponde à palavra. Ação e palavra devem estar em conjunto, devem estar em harmonia. Eu digo, faço. Eu prometo, farei. Portanto, esta relação é que faz com que as pessoas se confiem umas nas outras. Porque se eu digo e não faço, as pessoas não confiam. E, infelizmente, é esta a situação que nós temos no nosso mundo. A todos os níveis. A todos os níveis. E, infelizmente, nós temos uma experiência muito clara e muito evidente
na área política. Para quando são as eleições, o início das eleições, as suas propagandas, as suas propostas para poderem adquirir votos, é fazer as promessas. E normalmente, não quer dizer que sejam todos, mas normalmente essas promessas ficam no ar e não são cumpridas. Por isso nós não gostamos e não nos sentimos muito seguros nas políticas que se desenvolvem ao longo da história. E se vão ao encontro daquilo que nós gostamos, é por vantagens políticas que esses políticos tomam. De forma que a relação mente-corpo deve ser uma unidade. Espírito e corpo deve ser uma unidade. Um desportista que quer atingir um determinado nível desportivo, ele tem que levar o corpo a fazer aquilo que ele entende que deve ser o seu treino. Senão não atinge os níveis que ele pretende. Conseguindo esta relação, o homem torna-se ideal. Se eu desejo amar todas as pessoas, então eu devo realizar ações que proporcionem esse crescimento interior. Portanto, sou ou tornar-me-ei um ser ideal. Isto quer dizer, cresce. Não é crescer fisicamente. Eu não posso dizer, já sou adulto e de forma que já posso casar. Como é que eu sou interiormente? Sou adulto? O que Deus pretendia era que nós pudéssemos multiplicar de uma forma adulta, de uma forma responsável, de uma forma a desenvolver mais e mais capacidade para amar. Esta é a segunda bênção que Deus nos dá. Cresce, multiplica. E nós temos o conceito de multiplicar. Pronto, já sou adulto, vou multiplicar, vou casar e multiplico, naturalmente, como está escrito. Mas que qualidade de multiplicação é que eu vou fazer? É esta a questão que nós devemos analisar. Esta multiplicação deve ser uma multiplicação perfeita, isto é, o amor perfeito a multiplicar. E o que é o amor perfeito? Se é realmente verdadeiro amor, eu amo hoje, e amo amanhã, e amo depois da manhã, da mesma forma como amo hoje no primeiro dia. Não mudo a minha atitude. Quer as pessoas sejam ou não simpáticas. Se eu digo que amo, se eu digo que quero realmente servir as pessoas, quero ajudar as pessoas, eu ajudo realmente as pessoas, independentemente do seu comportamento. Isto é que é o amor perfeito, o amor verdadeiro. Tal qual como como indivíduo sou um homem de palavra e de ação, se eu digo que amo a minha palavra, então a minha ação deve corresponder. E nesta forma eu posso dizer que tenho amor verdadeiro. O amor falso é aquela que eu amo-te hoje, eu amo-te até a eternidade. Num problema que surge, afasta-te de mim. Eu não quero mais nada contigo. Portanto, o amor que ontem eu disse que tinha, hoje já não tenho. Portanto, é falso amor, é nesse sentido. A perfeição passa por aqui. Portanto, multiplicar, eu homem, ela mulher, ambos tendo este tipo de comportamento verdadeiro, elas unem-se e esta unidade naturalmente vai criar filhos. E esta é a base da primeira célula que sustenta uma sociedade. Esta família em harmonia desenvolve-se naturalmente e alarga a sua capacidade de amar, porque ela vai desenvolver famílias, sociedades, nações e finalmente o mundo. Todos estes seres que provêm, eu devo amar também. Eu devo sentir estima por essas mesmas pessoas. Portanto, é multiplicar o amor. Não é multiplicar gente. É multiplicar o amor. É este o sentido que nós acreditamos que Deus queria colocar quando disse cresce, multiplica e domina. Não é externamente. É o interior que está em causa. Então, o domínio pelo amor na criação, o ser humano, ao amar e cuidar da criação, ele, naturalmente, recebia e estaria e conservaria a harmonia que deve de existir
entre o homem e a criação. Entre o homem e a natureza. Porque, afinal de contas, a natureza é que faz com que este ser humano possa habitar nela. Portanto, deve ser cuidada. Como eu cuido da minha própria casa. Como eu cuido do meu próprio automóvel. Como eu cuido dos meus próprios elementos que estão em casa e que estimo. Portanto, esta relação de dar e receber com a criação deveria ser natural no ser humano. Os animais, a criação, sente o que nós sentimos. E afasta-se ou se aproxima de acordo com as nossas próprias emoções, de acordo com os nossos próprios sentimentos. Então, qual é a finalidade pela qual existimos? O propósito central da nossa vida é o desenvolvimento ou o crescimento do amor. Devemos viver uma vida para amar. Para isso é necessário termos este tipo de educação. Uma educação que passa pelo amor filial, o desenvolvimento do amor filial, o desenvolvimento do amor fraternal. Conhecer todos esses sentimentos que pairam em nós próprios, de desejar, porque nesta altura da adolescência nós queremos conhecer o mundo, nós queremos dominar tantas coisas. E está realmente no despontar da descoberta de nós próprios. É nesta altura que nós devemos orientar-nos segundo determinado padrão dos mais velhos, segundo determinado padrão do certo ou do bem, de modo a podermos cultivar esse mesmo amor, a cultivar essas mesmas relações com outras pessoas, com outras coisas. Então estamos a cultivar, a ter experiência de como amar isto, aquilo ou aquele outro, esta ou aquela pessoa. Desenvolvendo este mesmo amor fraternal, vamos até ao nível do amor conjugal, em que sentimos o desejo realmente de amar alguém para a eternidade, conosco, partilhar uma vida a dois. E ao ter filhos, vamos desenvolver a nossa capacidade de amar como pais. Ora, este é um percurso que é da nossa responsabilidade cumprir. É da nossa responsabilidade experimentar, trilhar. Por isso, tornar-nos-íamos como verdadeiros pais. Na base desta mesma família. Homem, pai, mãe e filhos, que é a base, é a célula-mãe de toda uma sociedade. Tendo este padrão de unidade entre pai e mãe, essa unidade, essa relação, seria o exemplo para os filhos. Essa relação de unidade seria o exemplo para os filhos. Essa relação de amor conjugal seria o exemplo para os filhos. E de acordo com esse mesmo padrão, eles iriam conhecer, eles iriam ter essa referência no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento para o seu estado adulto. E tornarmos-íamos como verdadeiros pais. E verdadeiros pais significa que o nosso amor, a nossa capacidade de ajudar, de servir, não muda. Amo ontem, amo hoje e amo amanhã. Da mesma forma, independentemente das circunstâncias que possam envolver, enfim, o nosso cotidiano. A minha postura, a minha palavra e a ação estão constantemente unidas. É por aqui, é por esta forma de estar que a perfeição passa. A perfeição tem ou significa uma constância de atitude. Jesus é o exemplo disso mesmo. Jesus manifesta essa mesma constância desde o princípio até ao fim, até que por fim dá a sua própria vida. Portanto, não alterou a sua palavra e a sua ação não foram alteradas, independentemente das circunstâncias que o rodeavam. Essa permanência, essa imutabilidade da palavra e da ação é que nos pode tornar como seres perfeitos. De forma que a promessa feita no início
quando nos casamos. Essa promessa feita de amor eterno deve-se manter constante. Não por alguns tempos depois. O que eu disse anteriormente, aquela palavra que eu disse de promessa, deve-se manter. Mas o que a sociedade nos tem vindo a mostrar é que muitas das vezes essa mesma pessoa a quem eu prometi a minha fidelidade, o meu amor, essa pessoa acabará por ser minha inimiga. E não nos damos bem e separamos-nos. Portanto, a minha palavra não é, ou não foi, constante. Não foi de acordo com o que deveria realmente ter prometido. E por isso somos falsos pais. Sendo verdadeiros, aquela palavra transmitida anteriormente, eu manteria essa mesma palavra. Independentemente das circunstâncias que possam acontecer. Eu era realmente uma pessoa de palavra e de ação, de sentimento real e verdadeiro. Por isso me tornaria um homem verdadeiro e tornaria-me pai verdadeiro e, naturalmente, a esposa da mesma forma. E seriam verdadeiros pais. Porque era esse certamente o propósito pelo qual Deus criou, para nos tornarmos, afinal, a imagem e a semelhança de Deus. Se Deus é, na verdade, o amor, então nós temos que nos assemelhar, temos que ser essa imagem. Essa imagem, o desenvolvimento dessa imagem, passa através de uma determinada educação que deveríamos ter. Bom, isso não aconteceu. Nós sabemos que na história nunca isso, não há testemunhos de pessoas perfeitas, a não ser realmente em Jesus, esse mesmo testemunho. Portanto, houve algo que neste processo de crescimento, houve algo que aconteceu que desviou o ser humano nessa mesma linha de comportamento. E ao ser desviado, em vez de construirmos uma família centrada no verdadeiro amor, centrada em Deus, nós viemos a construir uma família centrada no egoísmo. Em vez de uma família centrada no altruísmo. E essa mesma família, que nós chamamos, a partir da queda humana, a religião chama este acontecimento que se deu no início da história humana, a queda humana, designamos-la como queda humana, veio provocar e veio a desenvolver uma situação que não é, de forma alguma, de acordo com a vontade que Deus tinha ao criar. Portanto, desenvolvemos uma base familiar onde não existe verdadeiramente esse amor. Não existe o tal verdadeiro amor. E então, não se criou essa mesma base familiar inicial e, portanto, não somos verdadeiros pais. Desenvolvemos uma natureza egoísta. É predominante essa natureza. Não é a predominante. O altruísmo não é predominante. É realmente o egoísmo. Então, multiplicamos como falsos pais, porque afinal educamos os nossos próprios filhos com uma tendência para o egoísmo. Como é que eu posso dizer, ou porquê é que eu digo isto? É por amor que nós protegemos os nossos filhos. É por amor que lhes dizemos, por favor, toma conta das tuas próprias dificuldades e deixa as dificuldades dos outros, eles que resolvam. Tu, preocupa-te contigo. Isto dizemos do ponto de vista do micro. Mas do ponto de vista do macro, nós temos as sociedades, as nações, que dizem umas para as outras primeiro os interesses da nossa nação, primeiro os interesses do nosso país, e depois logo se vê. Portanto, isto é a cultura realmente do egoísmo. É a cultura do individualismo. É predominante. Quando deveria de ser o oposto. Nós devemos ter a cultura do amor. Nós devemos ter a cultura do altruísmo. Devemos ter a preocupação do todo como dominância. Porque esse mesmo todo, por consequência, eu teria benefício desse mesmo benefício do todo. Eu era beneficiado por consequência de todas as circunstâncias que pudessem vir a surgir.
Ora, o que nós viemos a criar um mundo onde impera a traição, o sofrimento, o conflito, a infelicidade e, naturalmente, a desarmonia. Isto é dominante no mundo. É dominante na história humana. Não é o contrário. Não é a alegria, não é a felicidade, não é a harmonia, não é a concórdia, não é realmente o mundo que, afinal, todos nós desejaríamos. Esta é a consequência da queda humana. É a consequência do desalinharmos-nos com a direção original que Deus pretenderia. Cresce, multiplica e domina. Desenvolver interiormente a nossa capacidade de amar. Portanto, crescemos mal. Crescemos mal e sentimos-nos tantas vezes frustrados, tristes, um esforço enorme que a gente desenvolve para tentarmos atingir a nossa felicidade. Então vivemos sempre, de alguma forma, com uma ansiedade, de algum modo, desgostosos. Então temos famílias que não desenvolvem esse mesmo padrão e acaba por, afinal de contas, vivermos em conflito. E nesse conflito alarga-se para aquilo que nos rodeia, que é realmente toda a criação. E a criação sofre. Na Bíblia diz, a criação sofre ou geme com dores de parto, esperando pela redenção do homem. Portanto, ela sente, na verdade, o nosso estado interior. E é sensível a isso. E a questão, eu penso que é pertinente perguntarmos, será que Deus é realmente responsável por este mundo que o ser humano criou? Não, Ele não é responsável por esse mundo. Nós somos responsáveis. Mas o cristão, o religioso de uma forma geral, também pergunta ou também comenta, mas Deus é todo-poderoso. Se é todo-poderoso, também podia ajudar a desenvolver um mundo diferente. Pode ser heresia, mas eu digo que não. Não pode. Não pode porque, precisamente, nós temos a responsabilidade de cultivar aquilo que Ele nos deixou em nós. Daquilo que Ele implantou em cada um de nós. Que é realmente a nossa capacidade para amar. Mas essa capacidade precisa ser desenvolvida. É como um desportista, por exemplo, que tem um grande potencial para ser um belo desportista, mas se ele não trabalhar, se ele não desenvolver esse mesmo potencial, ninguém pode fazer isso por ele. Ninguém. Neste sentido, para desenvolver o nosso potencial para amar, não é Deus que pode fazer isso. Somos nós próprios que temos de fazer isso. E nesse sentido somos os tais co-criadores com Deus para realizar o mundo ideal. Afinal, a criação não está completa. Não está completa porque este ser humano não está a cumprir, ou não cumpriu, com esse mesmo propósito pelo qual foi criado. Desenvolver o potencial para amar. Se não está, é o último passo de toda a criação. Compete-nos a nós fazê-lo. Seres humanos. Compete a este ser humano desenvolver essa mesma potencialidade. Portanto, a criação não está acabada. Por isso é que na Bíblia, todos os livros sagrados, dizem que há de vir uns últimos dias. Mas esses últimos dias virão se nós viermos a compreender quais são ou qual é a responsabilidade humana. Para isso é preciso conhecê-la. Qual é a responsabilidade humana? Como cumprir essa responsabilidade humana? Por isso a necessidade da vinda do Messias. Porque Ele nos trará realmente a verdade e só a verdade liberta. Não há outra forma. Só mesmo o conhecimento é que nos liberta da ignorância. E saímos do processo de ignorância para um estado de conhecimento. Mas este, afinal de contas, é o mundo que nós criamos e que Deus não é responsável por isso. De modo nenhum. Afinal, Ele, como Pai, sofre ao ver os filhos sofrendo. E nós, como filhos, nós, como seres criados,
Ignoramos isso. E pomos um Deus num pedestal inacessível. E esta imagem é nova na própria teologia. É um Deus que nós acreditamos que é um Deus que sofre por ver o seu filho sofrendo. Um pai, uma mãe, sofre por ver o seu filho que não está feliz. É pesado para os pais, é desgostoso para os pais verem os filhos infelizes, tristes, a sofrer. E eles não podem fazer nada. Este sentimento deve de existir em Deus, se é pai, se é um ser de amor. Deve existir nele esse sentimento porque vê os filhos, vê a humanidade sofrendo ignorantemente. E não sabem porquê. Porque nós não sabemos qual é a origem do conflito humano. Portanto, ainda temos que compreender qual é o significado desta mesma palavra dominai. Qual é a profundidade? Qual é a amplitude desta terceira bênção dominai? É isto o tema do próximo vídeo, que espero poder vir a conseguir, porque é mais complicado podermos ir a falar sobre este passo a seguir, porque tem a ver com algo que nós não temos experiência e é algo ainda hoje ser muito difícil de provar. Mas isto eu gostaria de falar sobre no próximo vídeo e perceber realmente qual é a dimensão afinal desta nossa responsabilidade, que é dominar. Esta terceira bênção, dominai. Crescei, multiplicai e dominai. Dominar o quê e como? Qual é a nossa posição de seres humanos neste mesmo universo, neste cosmos? Qual é a posição que o homem tem? De modo que eu espero ter agradado e ter cativado para poderem ouvir o próximo vídeo. De modo que eu gostava que se subscrevessem, partilhassem e dessem o clique na tal mãozinha para, enfim, podermos desenvolver mais o canal e fazer chegar esta mesma mensagem a muitas outras pessoas que podem eventualmente estar interessadas em conhecer outras coisas, outra forma de pensar, outra forma de estar. Eu acredito plenamente que nós temos a capacidade de mudar este mundo para um mundo de harmonia e um mundo de paz. Uma paz que vem de dentro para fora. Não é uma paz no sentido de todos não terem guerras ou conflitos. Não, é uma paz que transmite-se de dentro para fora e que cativa. Eu acredito plenamente nisto, ainda que não seja na minha geração, eu acredito nas seguintes, eu acredito no ser humano e acredito que realmente Deus cooperará com essa nossa responsabilidade. De modo que, por favor, façam os vossos comentários, partilhem esta mesma mensagem ou estes vídeos. De forma que, muito obrigado e até ao próximo vídeo.